Olha, entrou rápido hoje. Ah, Boa eu já estava noite. aqui à noite, já estava aqui na surdina, só esperando ali o momento. Tudo bem, Kátia? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Descomplicando a Mente. Boa noite a todo mundo que está online. Peraí, só vou arrumar um negocinho porque o som está voltando para mim. Oi? Só vou arrumar um negócio aqui porque parece que o som está voltando para mim. Eu falo, Tá. nossa, assim que eu falei. Tranquilo. Tá ok. Vamos nos apresentar rapidamente? Eu sou a Kátia, eu sou Master Coach de carreira, eu trabalho com o desenvolvimento da carreira das pessoas, tanto para as pessoas que ainda não sabem com que querem trabalhar, como com pessoas que já trabalham, mas querem desenvolver em suas funções. E eu sou Renato Graciano, eu sou terapeuta, terapeuta xamânico. Eu trabalho mais especificamente com o resgate de alma. E eu também sou idealizador do Portal Reconect, que é um portal onde a gente divulga vídeos de autoconhecimento e alguns vídeos especiais também que fazem a principal conexão com esse. Isso. Ô Rê, eu posso fazer então rapidinho uma propaganda aí do meu curso? Claro, com certeza. Pessoal, nos dias 9, 10 e 11 de março, na próxima semana, às 8 horas, estou aí programando, na verdade ele já está pronto, estou fazendo um curso de desenvolvimento e autorrealização profissional, serão 3 dias, será ao vivo, totalmente gratuito e online, será para todos os profissionais que querem desenvolver na sua... Opa, peraí, o áudio está dando eco quando o Rê fala. Ih, você tem fone aí de ouvido, Rê? Deixa eu ver como é que vai ficar. Tá. Mas eu vou falando aqui rapidinho. Tá bom. Para todos os profissionais que querem se autoconhecerem melhor, tá? Então, o que acontece quando a gente não tem autoconhecimento na nossa carreira, gente? A gente fica muito preso ao mundo externo, preso para ficar sabendo de aprovações dos outros. Às vezes a gente olha muito para o outro, não olha para a gente tem aquele medo. Ixi, agora tá indo o meu som para você. Ah, agora parou. Faz um teste aí. Oi, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem? Ah, Ah, acho que tá agora vindo eco. melhorou. Acho que... tá meio estranho. Acho que Peraí, agora tá melhor. eu vou sair da live e eu vou continuar falando aí do seu Tá, curso e sair e voltar de novo. tá. Peraí, deu um erro, um problema aí técnico. Peraí, vou convidar ele de novo. Vamos esperar ele entrar. Aê, e Testando, aí? testando. Acho que agora tá Acho que agora melhor. É, melhorou. melhorou. Então, é um curso para autoconhecimento, porque esse autoconhecimento a gente fica muito refém do mundo externo, temos medo de crescer, temos medo, às vezes, de abrir alguma coisa, temos medo de ir atrás dos nossos sonhos. Então, o curso ele é totalmente focado para o autoconhecimento, mas pensando na carreira. Então, o primeiro dia terá uma análise de perfil comportamental, no segundo dia falaremos sobre carreira com propósito e autorrealização e visão e direção da carreira. E no terceiro dia faremos uma roda das competências que a pessoa vai entender melhor das habilidades dela e coisas que ela precisa melhorar dentro da profissão. É isso. Show, da hora. Adorei. Então vamos, gente, começar falando da mente consciente, subconsciente e inconsciente. Na outra live, que a gente falou sobre desmitificando a mente, a nossa primeira live,
Eu falei, mas cortou, porque aqui estava chovendo, deu problema da internet, né? Então eu vou falar novamente, porque é muito importante a gente entender. A nossa mente humana, ela tem três mentes, né? Podemos dizer, que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente. O consciente é o que vocês agora assistindo a live, eu falando, eu estou acessando o quê? Minha mente consciente, o nosso lado racional, o nosso lado racional e o nosso lado analítico, né? E como desenvolvemos nosso lado consciente? Fazendo curso, lendo um livro, vendo filme, assistindo uma live com conteúdo. Isso é uma forma de desenvolver o nosso consciente. E o nosso subconsciente, que seria a nossa segunda mente, ela a gente acessa muito quando a gente vai dormir, né? Porque a nossa mente consciente ela apaga, né? Vamos dormir, ela apaga, o nosso subconsciente, os sonhos vêm do subconsciente. E nessa mente do subconsciente fica armazenadas as nossas memórias da infância. O nosso piloto automático, a mente do piloto automático é do subconsciente, por exemplo, né? Que nem às vezes eu pego o metrô para ir trabalhar. Aí eu penso assim, será que eu guardei o bilhete único? Aí eu vou olhar na bolsa, o bilhete único tá lá, mas eu não lembrava de eu fazer isso. É o quê? É a mente subconsciente, é o piloto automático. Por exemplo, às vezes a gente está escrevendo, a gente decorou as teclas, a gente não olha mais. É o que? É o subconsciente agindo. Né? E como a gente desenvolve o subconsciente? Por hipnose, por meditação, filmes, histórias, a mente subconsciente ela age de forma muito forte por metáforas, né? E ela nunca se apaga, ela é o tempo inteiro, ela tá ativa. E só que a mente subconsciente ela é tão poderosa que eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu estudando sobre ela, eu não sabia disso. Que assim, às vezes, quando a gente não tá naquele estresse ou não tá tão ativa, a mente tão ativa, às vezes vem do nada, assim, uma ideia salvadora, né? Às vezes a gente tá com problema, do nada vem uma solução. Ou vem uma ideia nova. Da onde está vindo isso? Da mente subconsciente. Então, ela é muito poderosa. Então, quanto mais a gente faz meditação, né, meditações com histórias, mais a gente vai desenvolvendo ela. E além dessas duas mentes, temos também a mente inconsciente, né, que ela é mais profunda ainda. E o que difere dela do subconsciente? A inconsciente que está ali guardado, nossos medos, nossos traumas, nossos bloqueios. É ali que está arquivado todas as memórias mesmo da nossa vida. Ela está muito mais interna, é muito mais difícil de acessá-la, né? Então, um exemplo, eu tenho muito medo de dirigir. Kátia, por que você tem medo? Eu não sei, porque eu nunca sofri acidente de carro, eu nunca. Não sei, eu tenho medo de dirigir. Então, da onde vem esse medo? Ela está armazenada onde? Na mente inconsciente, né? Que aí ela manda mensagem para o meu consciente e o meu consciente faz o quê? Ele paralisa. Então, para vocês terem uma ideia, o subconsciente ele faz parte do inconsciente. O subconsciente ele é responsável por 5% das nossas emoções. O inconsciente e o subconsciente eles são responsáveis por 95%. Então, é muito forte. Né? Então, por isso, nessa live, a gente vai falar sobre as ilusões deles, que muitas vezes prega peças, mas são ilusões que a gente precisa aprender a abandonar para ter mais qualidade de vida. Legal, interessante que essa questão do inconsciente, do subconsciente, é uma coisa que eu tinha dúvida até hoje, né? Uma coisa que eu vou compartilhar com o pessoal é que eu sempre tive essa dúvida. O que era, na verdade, o inconsciente e o subconsciente? Eu sempre confundi os dois. Para mim era a mesma coisa. Né? E hoje, justamente conversando com a Kátia, ela veio me passando esse conhecimento novo, né? Essa informação que eu não lembro de ter visto em outro lugar, né? Provavelmente tem alguns lugares explicando, mas eu não lembro de ter visto essa diferença. Para mim era basicamente a mesma coisa, o inconsciente e o subconsciente, né? Os dois, tanto o inconsciente quanto o subconsciente, quanto a parte até mesmo da consciência, elas estão onde eu vou nomear aqui de mente inferior. E eu vou tratar um pouquinho agora da mente que a gente chama de mente superior, que é uma outra dimensão do nosso ser,
é uma dimensão que ela é mais representada por ondas de alta frequência, né? Que ela é mais uma representação da nossa alma. É como se fosse a comunicação da nossa alma, do nosso espírito, né? Essa mente superior, o que acontece? A Kátia estava falando com a gente do inconsciente, do subconsciente. A gente sabe que muitas vezes a gente traz nossos padrões de vida, né? Nossos ciclos viciosos do nosso dia a dia, a gente traz justamente desse inconsciente, né? Que é onde a gente tem as coisas guardadas que a gente nem sabe, coisas que a gente viveu há muito tempo atrás e a gente nem lembra, para falar a verdade, coisas que a gente até esqueceu. E justamente quando a gente começa a acessar esse tipo de informação e começa a vir para fora, a gente começa a fazer um trabalho de reprogramação, como se fosse uma reprogramação, uma ressignificação desses padrões, desses ciclos, né? A mente superior, ela é totalmente ligada com o momento presente. Ela é basicamente acessada em momentos em que nós estamos em presença, basicamente em presença, né? Vamos dizer assim, estados meditativos do nosso ser. Muitas vezes a mente superior, ela traz acessos de criatividade para a gente. Então, muitas das soluções para os nossos problemas vêm dessa conexão. Sabe aquele momento que você está sem problema, realmente assim, você largou todos os problemas que você tinha na sua cabeça, seus pensamentos, você fala, quer saber? Deixa para lá, depois eu penso nisso, vou relaxar, vou ler um livro, vou meditar, vou fazer alguma coisa que, de certa forma, prenda a minha atenção e acalme os meus pensamentos. E nesse momento, eu acredito que todo mundo já teve essa experiência. E justamente nesse momento a gente tem algumas respostas, algumas soluções para problemas que justamente o nosso pensamento estava enchendo a gente, né? Então a mente superior, ela age muito assim, é como se fosse uma comunicação que se dá através da intuição, uma comunicação basicamente da nossa alma, do nosso espírito, que se dá naquele momento meditativo, naquele momento de expansão da consciência. Aproveitando, né, falando desse negócio de expansão da consciência, eu já vou falar também de uma outra dimensão do nosso ser que também eu considero que faz parte dessa mente superior, né, que seria o nosso eu observador. O eu observador talvez seja a chave justamente para curar esses padrões negativos que a gente traz do nosso subconsciente, né, do nosso inconsciente, porque o eu observador, ele é uma forma de desidentificar o ser, é como se a gente vivesse identificado em uma imagem, identificado em julgamentos, em coisas exteriores, e através do eu observador a gente consegue ver as coisas de fora. Então a gente sai um pouco dessa criação do nosso ego, dessa identificação que a gente trouxe, e passa a olhar de fora como nós somos, como as emoções elas estão agindo, o que está causando essas emoções na gente, né? Quais são as raízes dessas emoções. Então, acessar o eu observador é uma forma muito importante de você dissipar esses ciclos viciosos, né? Ele é uma dimensão do ser que a gente pode até considerar uma dimensão inabalável, porque é uma dimensão que ela está acima das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ela assiste isso, ela vê isso por cima. Então ela consegue, sem julgamentos, apenas através da observação, é bom a gente se ligar nisso, sem julgamentos, porque a partir do momento que você está julgando, aquilo já não faz parte mais do seu eu observador, da sua mente superior, aquilo já é o seu ego te enganando. A partir do momento que você vê uma situação que está acontecendo com você, a forma como você está agindo em alguma situação, e você começa a julgar aquilo, então aquilo basicamente não é mais parte dessa dimensão do eu observador. O eu observador, o que ele faz, como o nome diz, ele observa. Então ele vai observar o que está causando essas emoções, tanto negativas quanto positivas em você, né? E muitos pensadores falam desse eu observador, inclusive um pensador muito famoso que
eu estive estudando esse fim de semana e a Kátia até faz trabalhos com as ideias dele, que é o Gurdjieff, né? Eu via em pesquisas aqui algumas ideias dele em relação a esse observador. O observador, ele basicamente ele traz a transformação para a gente, tá? Então, justamente através dessa observação dos nossos padrões, dos nossos ciclos viciosos, ele consegue quebrar isso, ele consegue trazer consciência, ele consegue trazer uma expansão de consciência para a gente. Essa é a, talvez seja o resumo. Ele traz a expansão da nossa consciência através da observação, para que a gente possa curar esses ciclos viciosos. Tem aí uma literatura que fala muito vastamente disso, principalmente na parte da psicologia, né, na parte da psiquiatria, é muito tratado disso, então eu acho que quem tiver interesse em saber mais vai conseguir procurar mesmo na literatura, na internet, e fazer os seus estudos, porque tem bastante coisa para ler, eu estava vendo isso e realmente tem muito material para estudar sobre isso. Quando você fala, Redu, sobre a mente superior do observador, é o que? A gente tende a ficar muito no piloto automático, ser o quê? Muito reativos, né? O que é ser reativo? É bateu, levou, né? Às vezes vem uma dificuldade da vida, a gente já cair, às vezes alguém falar alguma coisa, às vezes vem com uma crítica, às vezes é uma crítica construtiva, não vi, já sair atacando, sair incomodado com as pessoas, né? Então, e várias outras mentes automáticas, tipo dificuldades de se posicionar ou se posicionar de forma agressiva. Isso tudo, gente, é viver de forma automática. Viver de forma automática é o quê? É viver no subconsciente. Você não está tendo consciência do que você está fazendo. Então, eu como coach, eu me observando, eu vejo muito que a gente tende a viver no subconsciente, ele percebe que a mente é automática o tempo inteiro. E às vezes a gente vai fazer uma ferramenta, vai fazer uma terapia, aí a pessoa começa a puxar umas coisas, assim, uns fios que estão soltos, e você fala, nossa, eu faço isso o tempo inteiro e nunca percebi. Principalmente quando faz uma análise de perfil comportamental, enneagrama, alguma coisa assim. Você fica, nossa, eu faço isso o tempo inteiro. Ou, às vezes um mapa astral, que aparece coisas da personalidade. Aí você fica, mas eu nunca reparei isso. Por que nunca reparou? Porque está na mente automática. Não está se observando, né? Está vivendo no automático. Então, isso que o Renato falou é muito verdade. É quando a gente começa a se observar, começa a quebrar padrões, né? Coisas que a gente tem a gente fica fazendo sempre o tempo inteiro e não percebe. Aí, quando a gente tem que perceber, a gente precisa cortar o ciclo para a gente se conectar com a nossa mente superior, não viver no subconsciente, né? E uma outra coisa que a gente separou aqui para falar é sobre que muitas vezes, né, essas nossos padrões automáticos, ou as nossas crenças, o que seria crença, seriam as nossas verdades, né? Por exemplo, eu sou católica, isso é uma crença, né? Crença religiosa. Então, são nossas verdades. Temos coisas boas e coisas ruins. Igual a gente fala assim, eu não acredito que eu posso, sei lá, ser rico. Isso é uma crença negativa, né? Eu me acho, sei lá, inseguro, medroso. Isso é uma crença negativa, uma crença positiva. Eu me acho empoderado. Eu me acho forte. Eu me acho resiliente. São crenças positivas. Todo mundo tem a sua. Então, muitas vezes, as nossas crenças, esses padrões automáticos, a gente carrega do nosso contexto familiar. Então, se a gente começar a observar, né, como às vezes a gente carrega os mesmos relacionamentos que os nossos pais têm, às vezes a gente tem uma crença muito forte com dinheiro que a família tem, às vezes com profissão, com trabalho. Eu vejo gente, isso é uma até minha que eu tenho trabalhado, sobre empreender, né? Às vezes vem num contexto de uma família que todos foram funcionários, ou às vezes até concursado, e aí, às vezes, ele quer abrir aquele negócio, né? Quer ser empreendedor, quer sair daquele piloto automático de ser funcionário, e aí ele não consegue porque ele fica naquele medo, mas às vezes esse medo, às vezes esse padrão tá vindo da família, né? Então, a gente começar a olhar de onde a gente veio, porque a gente fica o quê? A gente fica repetindo e não percebe. Por exemplo, relacionamentos. Quantas vezes eu já ouvi gente falar, nossa, o meu namorado parece meu pai. Nossa, eu só
Eu só atraio gente assim, sempre as mesmas pessoas, e às vezes é parecido com alguém da família, às vezes com a mãe, às vezes com o pai, né? E quando eu fui fazer minha certificação do Master Coach, teve uma vivência que foi exatamente para a gente tomar consciência dos padrões que a gente está carregando da família. E foi muito forte, né? Que teve uma ferramenta que a gente, tipo, de 16 páginas. Se vocês quiserem, eu disponibilizo para quem está assistindo a live, mas eu vou logo dizendo, tem 16 páginas. Você tem que tomar consciência de como seu pai era com a sua mãe, como sua mãe era com o seu pai, como era o relacionamento dos dois, e depois você tomar consciência sobre você, sobre como você é com o seu companheiro e como é o relacionamento de vocês. Gente, é muito louco, a gente vai carregando e nem percebe. Então, começar a observar, isso é trazer o quê? A mente superior, né? Observar se às vezes a sua falta de crescimento profissional não é algo que você está carregando na sua família e você nem percebe, né? Ou às vezes alguma coisa que precisa de mudança mesmo, de padrão comportamental, e às vezes está carregando o quê? Da família e a pessoa nem percebe. Então, quando a gente começa a fazer essa observação e começa a quebrar esse padrão, a gente começa a trazer o quê? Uma luz, né? Um crescimento, uma evolução, não só para a gente, como para o nosso sistema, porque os nossos filhos tendem a não fazer esses padrões. Óbvio que os padrões bons, as coisas boas, a gente tem que manter, mas tem coisas que a gente precisa trazer mudança. E eu não sei se vocês já assistiram o filme da Cabana, né? E fala muito sobre isso, né? Do cara, o principal, ele era filho de um bêbado, né? O pai batia nele, e quando ele entrou em coma, que ele não perdoou o pai dele, né? Deus fez ele ver que ele era assim, porque o pai dele, né? O Alf, que era o avô do protagonista, também era bêbado, né? E batia no pai dele. Por isso que o pai dele se tornou bêbado e batia no protagonista. Aí o que o protagonista fez? Ele trouxe uma evolução para o sistema dele, ele quebrou isso. Ele não era bêbado e ele não batia nos filhos deles. Então ele podia continuar trazendo isso para o sistema dele, mas não, ele foi lá, quebrou, né? Ele quebrou esse ciclo para que os filhos dele não tendam a ter esse tipo de comportamento. É a mesma coisa todo mundo. Começa a observar se às vezes uma dificuldade sua financeira não vem da família, se às vezes uma dificuldade sua de relacionamento não vem da família. Sabe o que eu percebo, Kátia, também, nesse assunto de família? Eu vejo isso até recorrente. É uma forma bem básica de você ver as pessoas, às vezes, que fazem terapia, que procuram terapia, é como se elas tivessem uma dívida, sabe? Com os pais e com os ancestrais de carregar o peso deles, de carregar as dificuldades, né? Eu percebo muito isso, muito isso nas pessoas de verdade. E não só nas pessoas, mas como também já percebi muito em mim. Sabe? É como se fosse uma dívida que você faz com você mesmo de ter que carregar aquela mesma visão da sua família, aquela mesma visão do seu pai, aquela mesma visão da sua mãe. Eu acredito que para os homens isso é mais recorrente em relação ao pai, com as mulheres em relação à mãe, mas é lógico que isso não é uma regra, né? Mas eu imagino que isso seja mais recorrente dessa forma. E que é uma ilusão da mente, né? Que é uma ilusão. A gente vai carregando, fica nosso inconsciente, aqueles padrões, e a gente nem percebe e fica transmitindo, né? Sim. Boa noite, Daiane. A Daiane chegou agora. Boa noite. Realmente, talvez essa seja uma das maiores ilusões da nossa mente. Com certeza, porque é uma coisa natural, né? É uma coisa, a gente cresce com os nossos pais, né? A gente cresce com a nossa família, então automaticamente a gente passa a ver as coisas da forma como eles veem, né? Ou como eles falam que deve ser visto. E é justamente um pouco do que eu vou falar agora, né? Sobre essas percepções que a gente acaba trazendo da vida. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aí. O que vocês acham? A vida, ela é como nós vemos que ela é? Esse talvez seja a maior realmente ilusão da nossa vida. Nós achamos, sinceramente, que a vida ela é de uma forma. E ela passa, de fato, a ser dessa forma. A vida é como a gente vê que ela é. A vida é como a gente quer que ela seja. Então, se você passa a ver uma situação de uma forma,
é muito capaz que a sua cabeça crie historinhas, que você veja de fato aquilo da forma como a sua mente mandou, da forma como o seu pai falou que é, que a sua mãe falou que a sua família falou que é, ou sei lá, que os seus amigos próximos falaram que eram, ou pessoas que você considera falaram que é. Então, de fato, essa é, talvez, né, na minha opinião, a maior ilusão realmente da vida. Nós entendermos ela de uma forma que a nossa mente passa, né? Então, de certa forma, eu quero falar um pouco sobre esses julgamentos que nós fazemos das situações, né? A percepção de como nós vemos as coisas. Muitas vezes a gente vai passar por algum teste. Eu vou dar um exemplo, né? Por algum teste, alguma prova. Automaticamente, a gente vê. Eu vou dar um exemplo clássico, né? Uma prova de vestibular, em algum vestibular que seja famoso, que dizem, que sai aí nos jornais, que sai na TV, e a gente se inscreve para esse vestibular, para essa prova, né? Porque a gente precisa fazer para poder passar, para poder fazer tal curso, tal faculdade. E a gente vê tantos concorrentes para tal vaga. Isso, é aquilo, e você estudando, mas dentro da sua cabeça, toda essa informação está te passando uma imagem de que aquilo vai ser muito difícil, e que vai ser muito concorrido, e que você muito provavelmente não vai passar. A gente passa a viver num ciclo de medo, justamente por causa desses julgamentos que a gente abraça, né? Dessa visão que passam para a gente de como são as coisas, sendo que, de fato, de verdade, você está estudando para aquele momento. Você está se preparando para aquele momento. Você tem, como é que eu posso dizer? Você tem ou terá preparo para aquele momento. Mas você prefere acreditar justamente na imagem que criaram em cima daquilo. Existe um conceito, né, eu tenho isso muito como verdade, de uma existência de um inconsciente coletivo, né, que é justamente como se fosse um campo energético em que todas as visões e os pensamentos e a energia que as pessoas colocam nas coisas está ali. E todo mundo que faz parte desse planeta acaba sendo, de certa forma, influenciado por esse inconsciente coletivo. Então, muitas coisas já têm um pré-julgamento estabelecido. Então, muitas coisas você nem conhece, nunca conheceu, nem sabe o que é, mas alguma coisa te diz que é ruim ou que é bom, alguma coisa te traz esse julgamento, e isso se dá muito por essa energia do inconsciente coletivo, né? E eu acredito que isso pode ser prejudicial, certo? Mas também pode ser muito positivo, até porque é muito difícil a gente definir o que é de fato a realidade, né? O que é de fato a verdade. Então vai muito do nosso ponto de vista. Eu acredito que quando a gente passa a ver as coisas de uma forma mais positiva, isso, exatamente, as egrégoras, o Alexandre comentou ali, e isso é muito importante também. Eu vou comentar disso agora, porque me trouxe um insight importante. Eu acredito que esse inconsciente coletivo também se dá em pequenas egrégoras, né? Pequenas e grandes egrégoras. Então, automaticamente, quando você entra num grupo, quando você faz parte de um grupo, faz parte de uma sala, automaticamente você está ali trocando energia com esse grupo de pessoas, né? Então, de certa forma, você não percebe, mas essas imagens, esses julgamentos passam a fazer parte de você. Quem nunca teve aquela influência das coisas através dos amigos próximos, né? Às vezes a gente cresce, principalmente na escola tem muito isso, né? A gente está num grupinho de amigos e aquele grupinho de amigos, sei lá, de 4 pessoas, 2, 3 zoam tal pessoa. Então você não tem nada contra aquela pessoa, mas automaticamente você começa a ver aquela pessoa da forma como eles veem. Isso é uma influência inconsciente que a gente acaba tendo por diversos motivos, né? Às vezes para ser aceito, às vezes por insegurança, mas é um julgamento que não é nosso, né? É um julgamento que, além, de certa forma, de qualquer jeito não é nosso, né? Mas assim, é um julgamento que a gente acaba trazendo dessa egrégora, né? Como o Alexandre citou, desse inconsciente coletivo. Eu acho muito importante nessas horas a gente ter a questão de tirar um pouco a identificação
de onde a gente está. Querendo ou não, a gente precisa fazer parte de grupos, a gente precisa socializar. O ser humano, ele é basicamente feito para socializar, para trocar energia com as pessoas, né? Então, basicamente, a gente precisa se relacionar. Só que é muito importante nós entendermos que aonde você está não é de jeito nenhum o que você é. Você é um ser único que faz parte desse coletivo, mas você é um ser único e você tem a sua visão. O mundo, ele acaba sendo da forma como você vê ele, certo? Então, compensa muito mais ver de uma forma leve, ver de uma forma positiva. Aquele mesmo exemplo que eu dei da prova, né? Eu acredito que uma pessoa que ela tem a confiança, que ela vai com um pensamento mais leve, que ela, é lógico, que ela estuda, que ela tem aquele preparo que ela já teria antes, mas ela vai com aquele pensamento leve, ela vai com aquela força de confiança, né? Que é uma força interior, de fato, é uma pessoa que ela vai ter muito mais tranquilidade para responder as perguntas, para fazer o que ela tem que fazer. E não só numa prova, a gente coloca isso em muitas situações, muitos exemplos. Eu tenho certeza que, se vocês lembrarem disso, vocês vão ver diversos momentos no seu dia. Não é nem no seu, na sua semana, no seu mês, no seu ano, mas no seu dia. Diversos momentos que talvez poderiam ser diferentes se você visse de uma forma mais leve, de uma forma mais positiva. Não digo que os resultados seriam diferentes, eu não digo isso. Talvez fossem, talvez a tranquilidade te ajudasse naquela prova, com certeza. Entendeu? Mas eu não digo que exatamente o fato de você ver as coisas positivas mudam o resultado delas. Mas o caminho fica muito mais tranquilo. O caminho fica muito mais iluminado. Você passa a enxergar melhor as coisas. O caminho fica muito melhor. Mais leve. Muito mais leve. Exatamente. Ah, Michelle, sua linda, gratidão pela presença, saudades de você também. Isso que você falou da mente, que a gente entra, né, na ilusão do coletivo, né? A gente tem como prova que isso realmente existe no início da pandemia, né? Que o pessoal assim surtou, o planeta surtou, né? A gente ficou um negócio acontecendo lá na Itália, a gente surtada aqui no Brasil, meu Deus do céu, vai ter um monte de velhinho, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, né? Aquilo foi um surto coletivo, para você ver como a gente entra nas energias, né? E a gente nem percebe, porque tá o que no subconsciente, na mente automática. Então, isso que o Renato falou é muito verdade. Se você vê o início da pandemia, o tanto de gente que eu conheço que entrou em depressão, tem muita gente que despertou, né? Começou a ampliar o negócio, começou a fazer coisas que não fazia antes, teve uma visão diferente, começou a ficar mais bonita. Outras já tiveram depressão, já desencadearam outras doenças. Da onde vem essas doenças mentais, gente? Vem do inconsciente. Quando a gente não trabalha nossos medos, nossos traumas, vem uma doença, vem um desencadeio de uma doença, né? Uma neura, vem tudo disso, vem de problemas emocionais as doenças. Então, para você ver como é forte essa questão do coletivo. E quando o Renato também falou do vestibular, eu me vi muito nisso. Eu, na adolescência, eu me chamava muito de burra, né? Como, sei lá, eu tenho que pegar as coisas assim, né? Eu sempre me cobrei muito. E depois de ficando adulta, trabalhar, né, fazer formações de desenvolvimento humano, trabalhar com isso, eu percebi o tanto que eu me bloqueava por me menosprezar. Eu me bloqueava muito. E quando eu precisava da minha mente aberta, ela não queria abrir assim, né? Ela ficava fechada. Às vezes precisava daquela informação, precisava daquela coisa, e eu ia me bloqueando, me achando burra, não me achando capaz. Então a gente vai se bloqueando, né? E eu fui fazendo muito Ho'oponopono, me pedindo perdão mesmo de coisas pesadas que eu falei para mim mesmo. E eu fui vendo isso uma diferença, porque o Ho'oponopono, o Renato até falou na outra live, ele libera o quê? Memórias, né? As memórias que estão no subconsciente. E eu fui vendo que foi trazendo uma harmonia. Então, por que eu tô falando tudo isso? Para vocês observarem.
Vocês se menosprezam? Vocês falam mal de vocês mesmos? Vocês se consideram menos? Porque, gente, vocês estão se maltratando, não vai resolver. Tipo assim, eu quero passar numa prova. Aí fica, mas eu sou burra, eu não vou conseguir. Tem gente melhor do que eu. Não vai mesmo, porque você mesmo está se acreditando. Como você quer que naquela hora, naquele momento, naquela prova, você vai bem. Como você quer se destacar naquele momento? Não vai se destacar, porque você mesmo está se bloqueando, né? Então, de como é importante a mente positiva, uma mente mais saudável, muda muito os nossos resultados, nossas performances, as nossas realizações, as nossas concretizações. Legal que você falou da questão da pandemia, e eu acho interessante, eu acho que tem muita gente também que acredita nisso que eu vou falar. A gente sabe que pensamento, ele é basicamente uma forma, energia, né? Pensamentos, eles de certa forma, eles influenciam a forma como você age e atrai outras energias ali que estão na mesma frequência, né? Energias similares, né? Energias semelhantes, aliás. Quando eu estava falando da mente superior, eu falei que é um estado de alta frequência, né? Alguns pensamentos que nós emitimos são pensamentos de baixa frequência, né? São pensamentos de medo, pensamentos de ansiedade, pensamentos de receio, uns receios mesmo, que ficou cada vez mais recorrente com essa pandemia, principalmente para quem ficou muito ligado em noticiários, ligado nos surtos coletivos que estavam tendo nas redes sociais, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar que essa vibração baixa atrai justamente essas coisas, por exemplo, como doenças assim psicossomáticas mesmo, sabe? Emoções negativas. Eu não digo exatamente vai atrair o Covid, mas eu acredito realmente, eu tenho certeza que muita gente também acredita nisso, que esse tipo de frequência atrai esses problemas. Então, se você começa a ficar muito ligado nisso, sabe? Muito ligado em Covid, ligado em noticiário, ligar, tal pessoa falou isso, ai meu Deus, aconteceu isso, sabe? Esquece um pouco da sua vida e começa a ficar só nisso, você vai acabar atraindo situações que têm a ver. Isso acontece. Tá? Você vai acabar atraindo situações que têm a ver com essa doença. Inclusive pessoas doentes. Então a frequência que você está emanando para o universo, ele está te devolvendo. Entendeu? Por isso também faz muito sentido dizer que a vida é como a gente vê, né? É como a gente enxerga ela, porque de certa forma ela devolve para a gente o que a gente está emanando para ela, né? Eu acho que era mais isso que eu tinha para complementar. Você falou da pandemia, eu lembrei disso e eu acho muito importante, principalmente nesse momento que a gente praticamente está tendo um novo surto, né? Eu acho que está todo mundo por dentro. Agora aqui em São Paulo a gente está nessa fase vermelha e A gente deu uma falhada. mais leveza, né? Tranquilizar o caminho. O Rei, deu uma falhada. Você falou então de trazer as coisas com mais leveza nesse novo surto, né? Isso, exatamente. Se ligar em coisas boas, se ligar no movimento, sabe? Porque tudo que essas energias baixas, essas energias de frequência baixa trazem pra gente é que a gente fica estagnado. A gente fica realmente grudado num campo energético de baixa frequência, que é o que a gente vai atrair. A gente vai atrair doença, a gente vai atrair coisa ruim, a gente vai atrair ciclos viciosos. Né? Basicamente, é uma visão minha, é uma experiência minha. Eu acredito que muita gente tem também essa visão, e eu acho importante eu passar, mesmo que tenha alguém que não concorde com isso. Eu acho muito importante nesse momento, inclusive, de pandemia, né? Que muito provavelmente a energia do coletivo vai baixar de novo. E é muito engraçado porque a gente é separado para falar um pouco do controle, né? Que é uma coisa que a gente tem um costume muito sério de ficar controlando as coisas. E é outra ilusão da mente, né? De ficar controlando como vai ser o dia, ficar controlando, tem que funcionar isso na minha vida, tal pessoa tem que funcionar de tal jeito. A gente controla a gente controla os outros, controla tudo, né?
E às vezes a gente nem percebe que a gente tem essa tendência, né? E é muito engraçado, porque uma coisa que não dá para controlar é a vida, né? Hoje veio outro, né? Veio outra, voltou aí a fase vermelha. Acho que ferrou muita gente. Tem uma colega, uma amiga minha mesmo, que ela mora no Rio, ela ia fazer uma formação agora em São Paulo. Ela indo para o aeroporto, tipo, tudo cancelado a formação, porque eles avisam do dia para a noite, eles não deixam nem as pessoas se prepararem direito. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, que controle a gente tem da vida? A gente não tem controle nenhum. E às vezes a gente entra nos surtos, numas dificuldades, nos pesos de querer ficar controlando, ficar querendo controlar como as pessoas trabalham, querer controlar como as pessoas falam com você. Ai, você falou desse jeito. Ai, tá, entendeu? E assim, mas que controle a gente tem? A gente tem controle nenhum, né? E teve uma outra live que eu fiz que foi sobre os sabotadores da mente, né? Se vocês quiserem assistir, tá na minha timeline, ela é muito boa, porque fala qual que é o dos seus sabotadores que a sua mente mais tem alto, né? E um deles é o hipervigilante, que é é o sabotador do controlador, né? De ficar controlando tudo. E ser controlador, gente, a gente sabe o semáforo, entre o vermelho, verde, o vermelho, amarelo, verde, é estar no vermelho o tempo inteiro, em alerta, em alerta, em alerta. Ai, mas se não der certo, ai, se der certo, ai, não sei o quê, aí não deu certo, aí você acaba de chorar, mas aí depois percebe que foi bom não ter dado certo, né? Eu já entrei muito nessas neuras. Né? Então, aí eu te pergunto, mas que controle a gente tem? A gente tem controle nenhum, a gente tem controle nem de estar vivo daqui no final da live, sei lá, vai que acontece alguma coisa, vai saber, não sei se eu vou acordar amanhã viva. Então, mas não é que, Kátia, errado planejar. Não, tem que planejar, tem que querer realizar coisas. Mas, assim, também, até que página, né? Isso também é muito bom controlar tanto, porque às vezes a gente entra numas neuras, nos surtos, e assim, é tudo ilusão do seu inconsciente, achando que você tem. Você consegue ficar controlando, pegando as coisas, né? Ter as coisas na sua mão. E não é exatamente assim, porque do nada vem aí o Dora e fala assim: fase vermelha, vamos todo mundo fechar de novo, só serviços essenciais. E aí um monte de gente aqui tinha um monte de programação, caiu tudo, foi tudo para água abaixo, né? Ou outras situações também, uma doença, alguma coisa. Então eu e o Renato, a gente separou de falar sobre o controle, porque é uma coisa muito forte. Às vezes a gente não percebe, mas a gente tem isso de forma muito aflorada. A gente quer controlar tudo o tempo inteiro, como a pessoa está fazendo, ai, como você está fazendo isso? Não, mas isso está errado, esse jeito de você fazer, e a pessoa está dando o mesmo resultado que você quer, mas o jeito que ela faz é errado, né? Então, começar a sair mesmo do piloto automático e começar a trazer observação de como você age com as coisas, com as situações, com as pessoas. Eu achei curioso, essa é uma parte, eu acho que todo mundo se identifica. Porque tem pessoas que dá para falar assim, a pessoa mesmo pode falar, eu sou uma pessoa controladora. Mas tem gente que não pode, não se diz controlador, mas mesmo assim, em momentos do seu dia, em momentos da sua vida, é sim. Eu acho que é uma coisa que todo mundo se identifica, porque de certa forma a gente, desde que a gente nasceu até o dia que a gente vai morrer, a gente está, de certa forma, aprendendo a viver, e a gente vai, com o tempo, aprendendo que a gente não tem o menor controle sobre a vida. Eu acredito que o máximo que a gente pode fazer, inclusive, é planejar. Esse é o máximo que a gente pode fazer em relação ao futuro. Além disso, nada está nas nossas mãos. A única coisa que está nas nossas mãos é o momento realmente do agora. É a ação que a gente toma em nossa presença, é a ação que a gente toma no momento presente. De certa forma, esse negócio de controlar, ele gera muitos problemas realmente psicológicos, eu acho, para o ser humano. Principalmente a questão da ansiedade, né? Pessoas muito controladoras tendem a ser pessoas muito ansiosas, justamente por criar muitas expectativas, né? Por tentar prever muito o futuro. E entender que, meu, não tem jeito, não adianta, a gente quebra a cara direto, mas a gente uma hora vai entender que a gente não tem o menor controle sobre o futuro, não tem o menor controle sobre a vida, né? Não tem o menor controle sobre as coisas que podem acontecer
Exatamente, exatamente. É, A questão das expectativas, eu acredito que seja a parte que mais fere as pessoas psicologicamente hoje. Porque, além disso, além de você ter uma ansiedade em cima de uma coisa que você não tem o controle, né? Pode gerar uma frustração, e a frustração muitas vezes derruba o ser humano. Né? A frustração, infelizmente, às vezes deixa a pessoa muito para baixo. É algo que muita gente não aprendeu a lidar com frustrações. E é algo que vem. Todo mundo vai passar pelas suas frustrações, né? Mas é algo que vem completamente ligado com as expectativas que a gente tem em cima das coisas, justamente porque a gente quer controlar a vida. A gente não tem controle sobre nada, a gente não tem controle sobre o tempo, principalmente. A gente não tem controle sobre quando as coisas vão acontecer. O máximo que a gente pode fazer é fazer o nosso melhor momento presente possível. A gente pode planejar, a gente pode agir em relação a isso, em busca disso, em busca desse planejamento. Mas no nosso momento presente. Tirando isso, não tem como a gente fazer muita coisa. E uma das coisas mais que eu acho que mais ferem também o ser humano nessa parte de controle é justamente a parte do controle da sua própria imagem pessoal. Eu acho que muita gente é muito controladora. Eu acho que a gente vê isso muito na adolescência, né, principalmente, né? Quando a gente quer ser de uma forma, quando a gente quer se vestir de uma forma, quando a gente quer passar uma imagem. Eu trabalho com design gráfico, né? Eu trabalho bastante também com essa parte de marketing. E eu sei que a imagem ela tem um poder muito grande e pode ser sim usada de forma positiva, desde que não seja a base da vida da pessoa. Sabe? Muitas vezes a gente pode usar uma cor, ou uma pose, ou uma roupa, de forma que atraia o seu objetivo principal, mas não, aquilo lá não é você. É importante entender isso. Não se identificar com as imagens. É uma coisa que eu penso muito, e eu acho que as pessoas são muito controladoras em relação a isso. Controladoras em relação a como elas querem ser vistas. Eu vou comprar tal roupa porque eu vi naquele canal do YouTube, eu assisti naquele podcast a pessoa falando que tal famoso usa tal roupa, então essa roupa está em alta, então eu vou colocar a roupa e hoje eu vou no meu grupo terapêutico para mostrar essa roupa maravilhosa, para mostrar como eu estou bem, sabe? Então, isso é o tipo de coisa que denota a identificação. Você já está se identificando com aquilo, você não é aquilo. Entende? Você não é a roupa que você usa. Você pode usar a roupa que você usa. Por exemplo, você vai usar a roupa que você usa em torno de uma finalidade. Como, por exemplo, você vai dar uma aula, você vai fazer uma palestra, você vai estar em uma situação um pouco mais formal, então aquilo te pede que você tenha um visual, uma imagem um pouco mais séria. Entende? É isso que eu quero dizer sobre usar a imagem ao seu favor. Mas, de toda forma, nunca se identificar com isso. Porque isso são coisas materiais. Você não é a roupa que você usa. Tá? Repetindo, você não é a roupa que você usa, você não é a pose que você faz. Você só utiliza daquilo. Entende? Mas você não é aquilo. A gente separou esse tema e eu acho muito importante. Eu acho que muita gente passou por essa fase, eu também. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Eu ouvi algumas músicas. Eu ouvia muito rock, né? Eu ouvia muito rock, muito metal. E eu gostava do visual e eu me identificava com aquilo. E eu queria vestir aquilo, eu queria ter o cabelo longo, e eu queria deixar isso, deixar aquilo. Eu me identificava com aquilo, como se eu fosse aquilo. Sabe? Toda vez que eu pensava no Renato, eu pensava no Renato daquele jeito. E eu esquecia que o Renato não era aquilo, não era só aquilo. Então, para mim, foi um processo muito importante me livrar dessa imagem, cortar o cabelo. Pode parecer bobo para muita gente, mas para mim foi um processo muito forte. Por exemplo, eu acho que muita gente se identifica, né? Cada um na sua tribo, né? Cada um na sua egrégora, né? Vamos dizer assim. Eu acho muito importante a gente olhar para isso, né, Kátia? é, que nem agora tá uma onda, acho até legal, porque é uma onda saúde, né? Galera aí no CrossFit, das musculações,
Não sei no seu Instagram, mas o meu tá bombando, gente. O que mais bomba é isso hoje, né? Acordar aí às 5 da manhã, pá, musculação, peso da hora, né? Porque é saúde. Só que aí eu te pergunto, né? Mas será que isso a pessoa faz por prazer ou ela tá fazendo para entrar na onda da moda do momento? Porque tem umas amigas minhas que às vezes falam, eu tenho tanta dificuldade de ter constância, né, de dar continuidade numa atividade física. E é muito engraçado que, né, ela fala isso e ela fica postando lá, né, hoje tá pago, né, aquelas coisas. E é legal isso. Mas eu olhei pra cabeça e falei, peraí, você gosta de musculação? Ela, não, eu vou porque tem que fazer. Eu falei, então, será que não é por isso que você não tá tendo a constância? Será que se você fizesse um exercício físico que você gostasse, que você realmente está pensando na sua saúde, talvez você não teria constância? Ela ficou pensando, aí eu fiquei olhando nisso, eu falei, gente, será que tudo que a gente entrou já é onda, né, da atividade física? Bom, porque é uma coisa de saúde, mas olha o tanto de onda que a gente entra, mas será que na nossa verdade isso faz sentido pra gente que a gente está fazendo, ou a gente está entrando no inconsciente do coletivo, né? Que é fazer seguir os padrões de todo mundo, mas às vezes aquilo não aquece você, não aquece sua alma, não aquece seu coração. Então, uma época era das comidas, hoje está vindo a onda do crossfit, da musculação, cada hora é uma onda, né? Aí eu te pergunto, se faz sentido, legal, continua, mas se não faz, será que vale a pena? Sabe, ficar preso nessa imagem para questões de redes sociais? E o que é isso, né? Ficar preso numa imagem que não é sua, é uma ilusão da sua mente, é uma ilusão, né? De estar numa imagem, fazendo um personagem que não é o seu, que na verdade não aquece de fato a sua alma, o seu coração, de fato aquilo não está sendo prazeroso para você. Na verdade, às vezes é um status, é para publicar, ter curtida, mas no final das contas aquilo não está de fato te aquecendo. É legal que isso aí é uma grande ilusão, e é uma ilusão que eu acho que todo mundo passa. Todo mundo passa por isso. Pelo menos em algum momento da vida passa. E sabe uma coisa que eu lembrei? É até um. Eu vindo mais de estudos do xamanismo, né? Tem muito esse conceito de prender o espírito das coisas, né? Por exemplo, só um exemplo. O cachimbo sagrado que muitos usam, muitos antigos usavam, eles dizem que não se traga o tabaco, por exemplo, porque você prende aquilo. A partir do momento que você prende aquilo, aquilo começa a te prender. E eu vejo isso exatamente na forma como a gente trata a nossa imagem. A partir do momento que a gente começa a prender aquilo na gente, fala, eu sou isso, aquilo começa a te prender. Então, diversos exemplos. Então, por exemplo, uma pessoa que ela, às vezes, ela se identifica tanto com tal coisa, com tal tribo, às vezes ela não pode nem entrar em lugares onde tem outra tribo que se identifica daquela outra forma. A gente via muito aqui em São Paulo, eu acho que nem tem mais isso hoje, mas eu acho que na época que eu saía, isso daí já estava virando lenda, né? Que tinha os punks e os skinheads, né? Eu acho que muita gente aqui em São Paulo já viu isso daí. Os punks que se identificavam com uma ideologia e eram aquilo. Eles não tinham muita identificação com o próprio ser, mas identificação com a ideologia punk. E tinha os skinheads que tinham a ideologia deles. E era tão forte essa identificação, eles ficavam tão presos naquilo que a própria ideologia matava eles. Então a gente via muitos casos de morte de punk, morte de skinhead, briga na rua, justamente porque eles estavam presos nessa ideologia, nessa imagem. Né? E a gente vê muitos exemplos disso, também não tão extremos, né? Porque nesse caso rolava até morte, rolava briga e confusão. Mas a gente vê casos, por exemplo, de preconceito mesmo, sabe? Muito preconceito. Então, a gente sabe que muita gente tem preconceito com pessoas que se vestem, sei lá, no estilo de pessoas, por exemplo, que frequenta baile funk, que vai em funk, ou sei lá, muita gente tem preconceito com gente que se veste como roqueiro, como metaleiro, muita gente tem preconceito com gente que é bombadão, com cara que é bombadão e que frequenta muita academia. Você percebe que isso
gera essa identificação toda, esse negócio de ficar preso numa imagem, leva também a um preconceito, né? Além de você ficar preso naquilo, você também acaba tendo esses problemas que eu considero problemas mesmo psicológicos, né? Desvios de conduta da nossa mente, né? Que você passa a ver o outro como inimigo só porque ele não está ali com uma imagem semelhante ou com uma imagem que você respeita, sabe? Isso é uma grande ilusão, porque, como eu disse, cada um de nós é um só, porém nós estamos todos ligados. Então não tem o menor sentido a gente ficar brigando com o outro, sabe? Às vezes essa questão da imagem faz muita gente crescer com essa ideia de que tem que sempre ter um inimigo, sabe? Tem sempre que ter um vilão na história, né? Eu Rê, acho que é faltou três muito isso. minutos. Desculpa, eu finalizei, mas isso Imagina, é que pega a sua adolescência, pegou, nossa senhora, pegou, e aí, mexeu com nossa, o dá pra falar processo bastante coisa. curador para você, pega mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus, tô curado. Gente, nisso, né? Porque essa live, pra gente mostrar que às vezes a gente segue padrões, a gente fica tanto no automático, e na verdade aquilo não é real. Na verdade é imaginário. A nossa mente não sabe diferenciar o que é real e imaginário. Sim, isso é verdade. Parece louco, mas é verdade. A nossa mente não sabe diferenciar o que é real e imaginário. Me escuta bem, abre o seu coração para ouvir isso. A nossa mente não sabe diferenciar o que é real e imaginário. Então, tudo que vai para sua mente, todos os seus pensamentos, nem todos são reais. Então, tomar cuidado, sair do automático, quebrar os padrões, né? Eu e o Renato adora falar isso, vai enfrentar os medos, quebra os medos, tem medo da piscina, se joga na piscina, eu tenho medo de dirigir, bora dirigir, né? Quebrar os padrões mesmo, porque muitas vezes a gente vive numa ilusão e nem percebe. E às vezes a gente está deixando passar coisas, momentos importantes, né? Às vezes a gente carrega um peso, vive num peso no nosso dia a dia, porque a gente está numa ilusão da mente, não na verdade dela. Exatamente. Eu acho que falta aí um minuto, né? Um minuto e pouco. Então, eu só quero agradecer então a presença de todo mundo. Muito obrigado. Eu agradeço também, Kátia, por mais uma parceria de live, mais um episódio aí dessa série de lives, né? Descomplicadamente. Eu espero que tenha sido inspirador para todo mundo que participou, todo mundo que vai participar, né? Porque a live vai ficar gravada. Então, gratidão. E, Kátia, por favor, fala aí pro pessoal também do seu curso de novo. Fala como é que vai ser, É. como é que se inscreve. Galera, participei do meu curso, hein? Tá bem bacana. Desenvolvimento profissional e autorrealização através do autoconhecimento, através de se conhecer. Falamos disso, você vai entender muito sobre o piloto automático da sua mente. Ixi, isso daí vai dar assunto no curso. Piloto automático, habilidades, identificar a habilidade sua e o que você precisa mudar para trazer aí desenvolvimento na sua carreira. Tá ok? O site está na bio do meu Instagram. E se você sentiu o chamado, será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gratidão pela participação. Manda sim, Dri, pode deixar. Um beijo, gente. Gratidão. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.